A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos os estudos sobre toda a Escritura. Hoje nós veremos os capítulos 35 e 36 de Gênesis. E o nosso tema será Jacó retorna a Betel. Capítulos 35 e 36 de Gênesis. Nós vimos a partir do capítulo 28 que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para Padã Arã, lá onde vivia Labão, e no caminho ele teve uma experiência com Deus em Betel. Ele teve aquele sonho e ali ele fez um voto de que iria retornar a Betel para erguer um altar, servir ao Senhor, etc. E foi lá para Padã Arã, passou cerca de 20 anos por lá, e aí quando estava já no final desse período, Deus determinou que ele voltasse a Betel e fosse cumprir o voto dele. Voltasse para Betel para oferecer adoração ao Senhor, erguendo um altar ali. E é interessante que Jacó voltou, só que em vez de ir para Betel, ele foi para Siquém. Ele teve um encontro com Esaú no caminho, e aí foi para Siquém e não foi para Betel. E ficou vivendo ali ao redor de Siquém por 10 anos. 10 anos atrasando o cumprimento do voto dele. Aí aconteceu aquelas circunstâncias que nós vimos no capítulo 34, de Diná ser abusada lá pelo filho por Siquém, né? O filho lá do governador da cidade. E aí os outros filhos de Jacó fizeram uma violência tremenda, matando os homens da cidade todos. E aí foi uma confusão tremenda, Jacó ficou apavorado, com medo. E aí nós chegamos no capítulo 35. E aqui a gente tem que lembrar que isso tudo aconteceu no período em que Jacó não retornou a Betel para cumprir o voto como Deus tinha mandado. Passou 10 anos lá na redondeza de Siquém. Então vamos ler os capítulo 35, vamos ler os versículos iniciais, vamos ler os versículos de 1 a 4. Disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, Deus aqui retorna a aparecer a Jacó e disse lá: levanta-te e volta a Betel. Deus cobrou de Jacó o cumprimento do voto dele. A Bíblia é clara em dizer para a gente não se precipitar em formular votos, fazer votos ao Senhor. Mas se fizer um voto, tem que cumprir. Deus leva isso a sério. Ninguém é obrigado a fazer votos. E Deus não aceita votos como barganha. Fazer votos para em troca dos favores de Deus não funciona. Voto é uma expressão de gratidão. E se você fizer voto, Deus vai esperar que você o cumpra. E Deus mandou ele voltar a Betel. Betel significa casa de Deus, não é? Então volta à casa de Deus para cumprir o teu voto. E aí me lembra a questão da pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor e começa a enfrentar dificuldades na vida e promete: Senhor, se tu me abençoares, Senhor, eu volto para a igreja, eu volto a ser crente sério, Senhor, mas me dá graça. Tem que cumprir, tem que cumprir. Deus não vai abençoar essa pessoa porque ela está prometendo voltar para a igreja. Não. Voltar para a igreja é uma necessidade da pessoa. Deus não tem necessidade que ela volte. Mas Deus abençoa, por misericórdia.
mas a pessoa tem que cumprir o voto. Muito bem, e aí Deus mandou ele voltar lá para Betel. No versículo 2 diz que Jacó mandou para que as pessoas tirassem os deuses estrangeiros, né? Os deuses, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Que história é essa? Porque de repente deuses estranhos? Esses deuses aqui, entre outros, eram aqueles que Raquel tinha roubado da casa do pai dela. Quando eles fugiram da casa de Labão, Raquel trouxe os deuses escondidos, os deuses familiares, os ídolos da família, que eram tipo assim de talismã para atrair a bênção dos deuses, atrair boa sorte, bons fluidos, bons ventos, boas energias para a família que estivesse lá com aqueles deuses lá. E Raquel pegou isso daí e levou. É interessante a gente notar que esses deuses nem sempre representavam, esses ídolozinhos, eram mais ou menos desse tamanho assim, a maior parte deles. Eles não representavam necessariamente uma divindade, um deus. Eram mais um tipo de talismã. Ou seja, talismã é como tipo assim, coisa que a pessoa usa como tipo, um pé de coelho. Já ouviu falar? Levar um pé de coelho para dar boa sorte. Muitas vezes esses deuses não era assim, não se acreditava neles como sendo uma divindade, mas era para atrair boa sorte. Era um tipo de um talismã, diferente de amuleto. O amuleto é diferente do talismã. O talismã ele é para atrair boa sorte. O amuleto é para afastar as coisas ruins. Existe uma diferença técnica aí no mundo da superstição dos idólatras, não é? Entre amuleto e talismã. Claro que tudo isso é idolatria, do mesmo jeito. Tudo isso é ligado à feitiçaria. Nada disso tem essência de verdade. Mas são coisas diferentes. Muito bem. E aí, o Jacó mandou eles abandonarem os deuses estranhos. É interessante a gente notar que não era só Raquel que tinha. Era a família de Jacó e aqueles que com ele estavam. A família havia crescido. Já era muita gente agora. Muita gente. Porque os filhos foram casando. Os servos, escravos e servas estavam por ali também. Tinha agora os seus talismãs carregando com eles. Nem sempre as pessoas casavam com pessoas tementes a Deus ou da família. Jacó foi lá e casou com Raquel. Isaac teve a esposa dele, Rebeca, trazida de lá para casar com ele. Mas e os filhos de Jacó casaram com quem? E os servos? Ficaram casando com as pessoas da redondeza. Então havia muita gente de cultura idólatra ali. E isso acompanhou o desenvolvimento da nação de Israel. E a idolatria ficou sendo uma coisa que durou muito na história de Israel. E você vê o livro de Êxodo acaba entrando por idolatria, Levítico combate a idolatria, Números, Deuteronômio, passa pelo período dos juízes todos com problemas com a idolatria, entra no período da monarquia e vai até o exílio. Só depois do exílio babilônico que a idolatria começou a acabar em Israel, só depois do exílio. Ainda assim, depois do exílio, o exílio foi por volta ali do ano 580, 586, 87 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída e teve a terceira leva de cativos para a Babilônia. Os cativos voltaram para Israel por volta do ano 444, 440. Por volta do ano 160, o livro de Macabeus conta que houve uma batalha entre os judeus e os romanos, e o que não eram os romanos ainda, eram os representantes dos sírios, de onde tinha Antíoco Epifânio, e quando os judeus foram enterrar os cadáveres dos falecidos, dos soldados que tinham morrido na batalha, eles perceberam que eles estavam cheios de deuses, carregando a opção de deusezinhos. Então, no século II a.C., ainda havia questões de idolatria em Israel.
Durou muito. Idolatria é um problema sério. Tão sério que contaminou a igreja cristã. E quando você lê a epístola de João, termina como? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até mesmo dentro da igreja, na época apostólica. Claro que ali não era mais ídolo grotesco de figurinha, estátua, mas ídolo é tudo aquilo que tende a ocupar o lugar de Deus como a fonte de nossa confiança, o alvo da nossa confiança. É aquilo em que você confia. Pois, às vezes, o seu ídolo é o seu trabalho, é a sua força, é a sua capacidade, mas às vezes é um patrão, um emprego ou alguma coisa assim, mas às vezes é também alguma coisa que você confia para lhe dar boa sorte. Muito bem. E aí Jacó disse isso lá: livrem-se dos ídolos. Uma pergunta aqui da produção, como dizem, a pergunta que não quer calar. De onde é que Jacó tirou essa ideia das pessoas se livrarem dos deuses estranhos? Até então na Bíblia ninguém tinha falado disso. Até então na Bíblia não existe nenhuma exigência para se adorar apenas ao Senhor. De onde é que Jacó tirou isso? Possivelmente o Espírito Santo, como disse o Luciano, foi tocando no coração dele a partir das experiências dele com Deus. Jacó agora era um homem vivido, experiente, amadurecido. E pessoas vividas, amadurecidas, tendem a refletir. E Jacó agora podia refletir no que tinha acontecido com Abraão, com Isaac e com ele mesmo. E chegar à conclusão que só o Senhor é Deus. Não fica claro se ele tinha uma visão do monoteísmo, que só o Senhor é o único Deus. Nessa época era muito comum a ideia de que o Senhor é Deus, mas existem os outros. Mas o Senhor é o nosso Deus, a gente vai adorar o Senhor, mas não os outros deuses. Não fica completamente claro aqui. Porém, Jacó, possivelmente por causa das experiências dele com Deus, foi levado pelo Espírito Santo agora a perceber que só o Senhor é que devia receber devoção absoluta, comprometimento total e abandonar todos os outros deuses. Aí no versículo 4 diz para que deram para Jacó os deuses, os ídolos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Aqui não fica claro também se essas argolas estavam nas orelhas das pessoas ou nas orelhas dos deuses. Note que o termo é meio vago, diz assim no versículo 4. Então deram a Jacó os deuses estrangeiros que tinha na mão e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Das orelhas de quem? Dos deuses ou das pessoas? Não fica claro. De qualquer maneira, essas argolas, elas não eram usadas como é costume na nossa cultura. As mulheres usaram brincos e hoje em dia até alguns homens usam também, como enfeite. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui não pode ser usado para combater o uso de brinco. Essas argolas aqui, ou brincos, né? Argola nas orelhas eram brincos, que pendiam das orelhas ou deles, ou dos deuses, era tipo um patuá. Patuá são determinados objetos das religiões afro-brasileiras que são utilizados para poder afastar o mal, afastar influências ruins. São coisas assim, tipo amuletos. Não é? Da África, pastor. Só que é dedicado, aquilo ali não é só a pessoa, não usa apenas, aquilo ali é dedicado a uma entidade espiritual com o propósito de que aquela entidade vai ficar protegendo a sua vida. Muito bem. No versículo 5 diz assim: tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade que eles eram com vizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Jacó estava com medo agora do que ia acontecer com ele e a família, por causa do que Simeão e Levi tinham feito lá em Siquém, matando as pessoas da cidade. Estava com medo e eles saíram. Só que aconteceu o terror de Deus. Deus colocou um medo no coração dos cananeus e eles disseram: não, é melhor a gente não perseguir essas pessoas. Agora note que coisa interessante. Isso aconteceu depois que eles abandonaram os ídolos
e trocaram as suas vestes. O terror que Deus infundiu sobre as pessoas foi depois que já tinha havido uma transformação espiritual na vida de Jacó e da família de Jacó. A proteção de Deus se manifestou aí. Isso tem uma aplicação espiritual também. Não é? Quando nós estamos em dia com Deus, nós estamos debaixo do guarda-chuva protetor dele. E nenhum mal nos sucede, a não ser que Deus tenha um propósito específico nisso. Deus nos guarda. E isso aqui também lembra a gente a fidelidade da promessa de Deus. Lá no capítulo 28, verso 15, Deus fala para Jacó o seguinte: eis que estou contigo e te guardarei por onde fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Deus fez essa promessa. E agora aquele povo podia perseguir, os cananeus podiam perseguir a família de Jacó e exterminar completamente. Mas Deus os guardou de uma maneira sobrenatural. Meteu um medo estranho no coração deles. Eles ficaram com medo de perseguir as pessoas. Algo parecido aconteceu na guerra do Yom Kippur, em 1973. Nós estávamos lá nas colinas de Golã, na fronteira ali entre Israel e a Síria, e aí o guia estava explicando para a gente, havia as fortificações lá, que os sírios invadiram aquilo ali, houve uma batalha tremenda naquele local, e aí os sírios derrotaram a guarnição israelita que estava ali. E quando eles derrotaram a guarnição israelita, a estrada para Tel Aviv ficou aberta. Não havia como impedir que os sírios chegassem a Tel Aviv. E os sírios avançaram um pouquinho, mas aí o guia disse que eles pararam. Ficaram com medo de prosseguir. Disse, não é possível que os israelitas não estejam aprontando alguma emboscada. Os israelitas não tinham nada. Eles simplesmente pararam com medo de prosseguir. E não prosseguiram, e foi o tempo em que houve a reorganização das forças de Israel e eles puderam voltar ao combate. Um medo que Deus coloca assim para proteger. Prosseguindo agora a partir do versículo 6 e 8. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar e o chamou El Betel, porque ali o Senhor se lhe revelou. El Betel significa o Deus de Betel, ou o Deus da casa de Deus. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho em que se chama Alom-Bacute. El Betel, o Deus da casa de Betel. São dois nomes diferentes que aparecem aqui para se referir ao Senhor. Ele é geralmente chamado de Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, ou Deus, que é El, mas é chamado de El Betel, Deus de Betel, Deus da casa de Deus, e é chamado também de Deus Todo-Poderoso, como a gente vai ver mais adiante. E tem uma nota interessante aqui sobre a morte de Débora. Morte de Débora debaixo, foi sepultada ali. Tem até o nome do lugar onde ela foi sepultada. O nome do lugar onde ela foi sepultada foi dado a esse lugar em homenagem a Débora. O lugar do carvalho de choro. É isso que Alom-Bacute significa carvalho do choro. Então foi ali, o nome do lugar ganhou o apelido por causa de Débora. É interessante a gente ver isso. Por quê? Porque Débora foi a ama de Rebeca. Rebeca já tinha saído de Padã Arã há muitas décadas. E a ama ficou lá. Quando Jacó, filho de Rebeca, foi para Padã Arã, passou 20 anos lá, que ele foi voltar, a ama de Rebeca veio com ele. Você vê a consideração que ela era tida, o respeito que tinha essa pessoa. Uma pessoa humilde, mas registra a morte dela, a sepultura, mas a gente não tem nem o registro da morte de Rebeca, nem da sepultura de Rebeca. Alguma coisa aconteceu na história bíblica, talvez pela forma como ela enganou Isaac, alguma coisa aconteceu que ela não teve a honra de ter o registro da sua morte colocado nas escrituras. Mas a ama teve. Ou seja, diante de Deus não existe posição social que tenha mais relevância do que outra. O rei ou o servo,
a senhora ou a ama. Diante de Deus, o que importa não é a posição social. O que importa é a fidelidade. Aí tem, a partir do versículo 9 ao 15, diz assim: Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou e disse-lhe: Teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porque Israel será teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar em que ele falava. Uau, aqui Deus apareceu de uma forma visível mesmo. E terminou de falar, foi subindo. Versículo 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra neste lugar, onde Deus falara com ele. E derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. E chamou aquele lugar que Deus lhe falara, Jacó, chamou Betel. Aqui, então, nós temos mais uma vez Deus aparecendo, né? Deus aparece e confirma para Jacó as promessas que ele havia feito para Abraão e para Isaque. Confirma também a troca de nome de Israel. Confirma todas as promessas que Deus havia feito. Ou seja, Betel é um lugar onde existe a edificação de um altar para a adoração a Deus. É um lugar em que Deus reafirma suas promessas e mais adiante diz que é um lugar onde Jacó ergueu uma coluna memorial. E sobre essa coluna diz que derramou uma libação. Versículo 14 diz assim: Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. O que é uma libação? Uma libação é uma oferta de líquido que se faz para a divindade. Uma oferta de bebida que se faz para a divindade. No caso aqui, provavelmente vinho. As libações acompanhavam sacrifícios em Israel. Havia isso aí também. Porque era como se a pessoa estivesse compartilhando com a divindade aquilo que era dela. Eu tenho a parte do vinho que é para mim, e essa parte aqui é do Senhor com quem eu estou fazendo uma aliança agora. E isso acompanhou Israel, o reino, a nação de Israel, por toda a época do sacrifício. E depois é interessante, você observa que existe até no paganismo esse costume. Lá no Brasil é comum, quando você vai num estabelecimento comercial de uma categoria não muito elevada, que as pessoas tomam uma determinada substância branquinha num copo pequenininho e o dono do estabelecimento comercial coloca lá um pouquinho, lembrando do passado aí, irmão Júlio? Coloca lá um pouquinho lá, do líquido lá, uma cachaça lá, e a pessoa derrama no chão e diz que é para o santo, e depois bebe. Já viram isso alguma vez? Aí bebe fazendo uma careta. Muito bem. O que é que ele está fazendo aquilo ali? Aquilo ali é uma libação, é uma oferta de uma bebida para a divindade. Jacó fez aqui para com o Senhor o tipo de adoração que ele sabia, que ele conhecia da época. E aí, além disso, de oferecer a libação, ele ungiu a coluna com óleo. Então você tem 3 elementos ali em Betel. O altar que foi erguido, tem também a promessa de Deus sendo renovada e tem também a coluna que foi erguida como um memorial. Depois nós vamos voltar a esse tema aqui. Muito bem. Aí temos os versículos 16 a 19 dizendo assim: Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada em Efrata, ao caminho de Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Muito bem.
E aqui nós temos então a ocorrência da morte de Raquel. Morrer no parto era uma coisa extremamente comum. Na antiguidade era extremamente comum. Não havia os recursos que existem hoje em dia. Hoje em dia é raro uma mulher morrer no parto. Mas na antiguidade era muito comum. Ainda na minha infância, quando eu morava no interior do Ceará, as coisas eram muito carentes e não era raro acontecer isso. Havia até divindades nos registros dos arqueólogos. Tem um deus da Babilônia chamado Lamastu, que era um demônio que atacava as mulheres na hora do parto. Então havia uma série de feitiços que eram feitos para afastar esse demônio na hora do parto, para que não prejudicasse o parto. Isso trouxe afetou tanto o imaginário popular, que se criou até uma santa com esse nome, com a ideia de proteger as mulheres que estavam dando à luz. Já ouviram falar? Nossa Senhora do Bom Parto? Porque era tão comum que se dedicou o nome de uma entidade fictícia, que um certo ramo do catolicismo romano acredita, para um nome para proteger isso aí. E aí aconteceu de Raquel ter um menino e morreu. E é interessante, não é? Porque Raquel pediu tanto para ter um filho, pediu tanto para nascer uma criança, e quando nasce, ela ficou grávida, alegria, mas quando a criança nasce, Raquel morre. São alegrias misturadas com tristezas. Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas que todos nós enfrentamos. E você vai observando aqui na história da família de Jacó, alegrias misturadas com tristezas. Coisas que acontecem na existência humana. Faz parte, né? É interessante que a parteira disse para ela: não temas, pois ainda terás este filho. Isso foi um conforto para Raquel. Deus dando a ela um conforto que na hora da morte, aquele filho iria nascer. O sonho dela de ter mais um filho iria se concretizar. E era comum que as mães e as parteiras dessem nome aos filhos, embora a última palavra fosse do pai. Mas os pais normalmente aceitavam. Tanto é que todos os filhos de Jacó, os nomes foram dados pelas mães. Só Benjamim é que o pai quis mudar. Ao invés de Benoni, que significa filho da minha dor ou filho da minha aflição, o pai escolheu colocar o nome do filho de Benjamim. O prefixo Ben, no hebraico, significa filho, né? Benoni para Benjamim, que é filho da minha mão direita ou filho do sul. Tá? Pode ser traduzido como filho do sul ou filho da minha mão direita. E você fica pensando, mas são coisas tão diferentes do sul e da mão direita, como é que pode ser tão diferente? É porque é o seguinte, quando os hebreus faziam alguma voto, queriam falar com Deus, eles se viravam para o nascente, para o nascer do sol, para o oriente. E você se voltando para o oriente, o lado direito fica voltado para o sul. Então aquilo que vem do sul é que equivale à sua mão direita, né? O que é que, quando ele colocou o nome de filho da minha mão direita, o que é que ele queria dizer com isso? Isso é ao pé da letra, mas qual é o significado disso? O significado é que esse aqui é meu filho preferido, ou herdeiro. Essa era a ideia de Jacó, colocar Benjamim como seu filho preferido. E de fato, nós vamos ver adiante, que acabou se tornando verdade nisso daí, não é? Muito bem, aí diz lá no versículo 20 que sobre a sepultura de Jacó levantou uma coluna que existe até o dia de hoje. Esse até o dia de hoje é até o dia em que foi escrito o livro de Gênesis, essa parte do livro de Gênesis, que foi muito tempo depois. Esse local onde Raquel foi sepultada, ele era bem conhecido ainda nos dias de Saul. Se você lembrar da história de Saul, você vai lembrar que Samuel disse para ele, olha, quando você chegar na altura da sepultura de Raquel, você vai encontrar umas pessoas que encontraram a jumenta do seu pai.
Então a sepultura de Raquel era bem conhecida. Na época de Jeremias ainda era bem conhecido. No livro de Jeremias tem uma alusão à sepultura de Raquel também. Mas depois ficou só no mundo da tradição. E existe lá na região um local em que a tradição acabou dizendo que ali é que Raquel foi sepultada. Sobre esse lugar lá foi erguida uma igreja, a Igreja dos Cruzados, perto da sepultura, no local da sepultura de Raquel. Mas os estudiosos acham que não é exatamente ali. Por causa das indicações bíblicas, deve ser em outro lugar. A tradição não está muito correta. Muito bem. No versículo 22 tem uma coisa chocante. Versículo 22 diz assim: aconteceu que habitando Israel naquela terra, Jacó, não é? Foi Rúben e se deitou com Bilá, ou Bilá, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Bilá, ou Bila, era a serva de Raquel. O que é que aconteceu agora que o Rúben foi lá e ela tinha ela era a esposa do pai, uma esposa secundária, mas era a esposa do pai. Era a concubina do pai. O que é que aconteceu? A primeira ideia que vem na nossa cabeça é de, mas Rúben era um depravado desse tipo, um homem incontrolável, que não tinha tanto a ver com sexualidade. Não tinha a ver com sexualidade. Ali a questão era outra. A questão era o seguinte, eram outras questões. Primeiro, Bilá ou Bila era serva de Raquel, a esposa preferida do pai. Então, na cabeça de Rúben e de alguns irmãos dele, os filhos de Lia, era possível que Bila, agora com a morte de Raquel, quisesse assumir a posição de Raquel como esposa preferida de Jacó, já que Raquel havia morrido. Então, para isso não acontecer, o Rúben teve relações com ela para desonrá-la, de tal maneira que ela não pudesse ser a substituta de Raquel. Tinha a ver com isso e tinha a ver também com a maneira de uma outra circunstância. Quando um patriarca, um rei ou alguém morria, os herdeiros podiam possuir o harém do pai ou do rei anterior. Passava. Então, quando o harém passava para o substituto, significa que aquela pessoa agora era o novo rei, o novo senhor daquele clã. Se você lembrar de Absalão, Absalão fez isso com as concubinas que Davi tinha deixado guardando o palácio. Quando ele fez a revolta dele, que Davi fugiu de Jerusalém, ele colocou uma tenda lá no terraço do palácio para que pudesse ter relações com as concubinas, de modo que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, e assim dizendo, pois bem, eu tomei posse das concubinas do meu pai, portanto eu agora sou o rei. O mesmo pensamento na cabeça de Jacó, isso era o comum da época. Eu tomei posse do harém do meu pai, então eu agora sou o substituto dele. O que é que ele está fazendo? Entrando precipitadamente numa herança. Uma herança que ele não tinha direito. Desonrou isso. E Jacó o soube. Quem que falou para Jacó? Provavelmente Bila. Mas Jacó, por enquanto, não disse nada. Não disse nada aqui. E o tempo passou. Vários anos depois, talvez uns 20 anos depois, ou mais, quando Jacó estava para morrer, que foi dar a bênção para os seus filhos, ao invés de abençoar Rúben como primogênito, ele declarou que Rúben havia perdido a primogenitura porque havia subido no leito do pai. O pecado acaba alcançando a pessoa. Aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcançará a misericórdia. Mas aquele que tenta esconder, o pecado o alcança. E foi o que aconteceu. E Rúben perdeu a primogenitura. Ia passar para Simeão. Mas Simeão tinha organizado aquela matança em Siquém. Não podia ser o primogênito. Podia passar para Levi. Mas Levi tinha participado com Simeão. Aí passou para Judá. Então Judá é que acabou sendo o herdeiro da primogenitura dos filhos de Jacó. As coisas vão
tendo um encadeamento na Bíblia que, se você não olhar com mais profundidade, às vezes você passa batido, passa direto, né? Muito bem. E aí continua e fala no versículo 23 a 25 o nome dos filhos de Jacó. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bilá, serva de Raquel. Gad e Asser, filho de Zilpa, serva de Lia. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padan-Aram. Versículo 27, veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manré, Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac, e foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. É interessante que a gente nota aqui que havia algum tipo de contato entre Esaú, Jacó e Isaac. Quando Jacó chamou Isaac para o abençoar, pensou que estava para morrer. No entanto, demorou mais de 30 anos para ele morrer. Viveu foi muito ainda. Ele se precipitou naquela circunstância da bênção. Deu tempo Jacó ir para a casa de Labão, casar, voltar, ficar em Siquém, ir para Betel, e passou muito tempo ainda. Morreu com 180 anos, farto de dias. E havia algum tipo de contato entre os irmãos com o pai. E eles foram lá e sepultaram o pai, os dois juntos. Ou seja, tinha havido aquela reconciliação que aconteceu. Jacó preferiram ficar morando junto de Esaú, mas não estavam brigados. Tinha havido uma reconciliação de fato. Havia aquilo ali. E é interessante que o texto diz que Isaac foi recolhido ao seu povo. Mais uma vez, recolhido ao seu povo, a mesma expressão que aconteceu com Abraão, não significa que Jacó foi levado para ser sepultado, aliás, Isaac foi levado para ser sepultado em outro lugar, nem com outras pessoas. Significa que o Isaac, o corpo dele foi sepultado em um determinado local, mas o Isaac mesmo ainda estava vivo. O corpo havia morrido, mas a essência, a alma de Isaac foi se encontrar com o seu povo. Quem era o povo de Isaac com quem ele foi se encontrar? Os herdeiros da fé no Todo-Poderoso. Os herdeiros da fé do único Deus verdadeiro. Aqueles que morreram na fé, esses se congregaram. Porque a vida espiritual é uma vida de comunhão, não é uma vida individual. Nós temos responsabilidades individuais diante de Deus, mas nós somos um corpo. E a vida espiritual é uma vida de corpo, de comunidade. O céu é uma vida de comunidade. A igreja é uma vida de comunidade. Israel era uma comunidade, um povo, nação santa, povo escolhido, é tudo coletivo. Nós vivemos uns com os outros, acompanhando os outros. Individualismo, individualidade mesmo, pura, absoluta, não é no reino de Deus, é no inferno. O inferno é que é um lugar de solidão, em que a pessoa se percebe sozinha. Não estará sozinha, mas se sentirá sozinha. No inferno a pessoa estará com o diabo, seus anjos e outras pessoas lá, mas se sentirá sozinha. Se sentirá amargurado, na solidão. Mas aquele que está em Cristo, aquele que está com Deus, não. Esse está em companhia. E foi o que aconteceu com o Isaac aqui. Não é? Muito bem. E aí, termina o capítulo 35 e começa o capítulo 36, que fala dos descendentes de Esaú. Aqui no capítulo 36 inteiro, eu quero mencionar só o versículo 8. Veja aí o versículo 8, porque aqui tem que fulano gerou cicrano, quem são os filhos, a descendência. É só uma sequência de nomes de pessoas que não vão aparecer depois da Bíblia, ou aparece apenas esporadicamente. Mas o versículo 8 é interessante a gente notar. Diz assim: então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Ora, Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esses são nomes que são dados ao povo daquela época, daquele local. Não é?
Esaú, Edom e Seir. São nomes que as pessoas davam a partir da aparência, daquilo que se tinha a impressão, a impressão que causava. Porque Edom era um camarada cabeludão, todo cabeludo, quando nasceu, desde que nasceu, e teve o lance da comida lá avermelhada, né? E aí ficou isso envolvendo a vida de Esaú. O que é que significa Esaú? Esaú significa peludo. O que é que significa Edom? Vermelho. O que é que significa Seir? Cabeludo ou peludo? Esses lugares todos aqui, esses nomes todos são o nome da mesma região, ali do lado leste do Rio Jordão, onde atualmente é a Jordânia. A Jordânia, Seir, etc., é aquela região toda ali. Dali é que vem os edomeus ou idumeus, os descendentes de Esaú. É interessante que quando o povo saiu do Egito, Deus disse assim: não combatam os edomeus porque são seus irmãos. E aí Israel, quando saiu do Egito, não pôde passar por lá. Teve que dar uma volta para não combater os descendentes de Esaú. No entanto, os descendentes de Esaú não tiveram a mesma atitude com os israelitas. E durante muitos anos houve combates intensos, até que, uma época, Davi conseguiu subjugá-los, depois eles se tornaram independentes de novo, depois foram subjugados novamente, até que vieram os babilônicos. Quando vieram os babilônicos, os edomeus dificultaram ao máximo que podiam a vida dos israelitas, muito mesmo, até que os babilônicos depois se voltaram contra eles e os extinguiram. E o povo desapareceu. Tem só a região hoje em dia, mas o povo desapareceu. O livro de Obadias trata dessa questão aí. Muito bem. Como é que a gente pode extrair lições disso daqui para a nossa vida espiritual, para a vida cristã? Que lições é que nós podemos tirar aplicando em nossas vidas? Eu gostaria de levantar 3 aplicações principais. A primeira diz respeito à fidelidade de Deus no cumprimento da aliança. Deus havia prometido que a aliança dele com Abraão viria através de Isaac e seria através de Jacó. E veio através de Jacó. Deus protegeu a família. A família cheia de altos e baixos, cheia de problemas, mas Deus aparando uma aresta, dando um livramento, trazendo uma correção, fazia outra revelação, mas sempre a família sendo preservada para que o plano de Deus se cumprisse. Isso era importante, fundamental, para que a aliança de Deus se realizasse, porque através dela é que vem o Salvador Jesus Cristo. E a salvação vem por aí. E Jesus Cristo é o herdeiro, então, dessa aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o realizador final dessa aliança, melhor dizendo. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer. As realidades da vida de família de Jacó são as mesmas que nós enfrentamos. As realidades da vida que a família de Jacó enfrentou são as mesmas que nós enfrentamos. Experiências com Deus, temos, nas nossas famílias nós temos. Dor, temos, enfermidades, problemas. Momentos de ira na família, temos. Desapontamentos com condutas erradas, temos. Reconciliações, temos. Perda de entes queridos, temos. Tudo isso é uma herança que faz parte do gênero humano. Como família, existem algumas que são um pouquinho mais equilibradas, outras mais desequilibradas, mas todas são problemáticas, todos têm problemas. Todas. E eu falando aqui, lembro logo das minhas, dos problemas da minha família. Cada um de nós lembra. E o que é que como é que isso faz sentido para a nossa vida? O que é que a gente aprende com isso? Assim como na família de Jacó, as coisas só tiveram sentido por causa do plano de Deus na vida daquela família, na nossa vida também é assim. Apenas o nosso relacionamento com Deus e a certeza das promessas de Deus
é que dá sentido à vida das famílias, é que dá sentido à vida das pessoas. Porque se não for uma comunhão com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, se não houver uma certeza nas promessas de Deus, a vida fica sem sentido. Tudo é vão. Nada vale a pena. Porque, como diz o livro de Eclesiastes, é como correr atrás do vento. É como varrer folhas durante a ventania. Não, é tudo inútil. É tudo sem propósito. Mas aquele que tem a sua confiança no Senhor, aquele que sabe das promessas de Deus e crer nelas, aquele que tem um relacionamento com Deus verdadeiro, esse é fortalecido. Esse é fortificado na sua vida interior. E a vida passa a ter sentido. A gente olha para as coisas, vê sofrimento, amargura, alegrias, decepções, reconciliações, brigas e tal, mas a gente vai pensando, não, Deus está agindo no meio disso tudo. Deus tem um propósito final. O propósito de Deus vai se cumprir. Deus vai levar o propósito dele adiante. E a gente crendo nisso. Então vamos aprofundar a nossa vida com Deus. Nossa comunhão com Deus. A terceira lição que eu gostaria de abordar é que nós devemos adotar as lições da volta de Jacó a Betel. A volta de Jacó a Betel tem algumas lições que eu gostaria de mencionar a partir de 3 elementos: o altar, a renovação das promessas de Deus e a coluna memorial. O que é o altar? O que aquele altar representa? O altar é um lugar de adoração. Altar é um lugar de adoração. A gente não sabe o que é que Jacó fez naquele altar. Não diz que ele ofereceu algum sacrifício. Talvez ele tenha só queimado algum incenso ali ou alguma coisa. Mas foi um ato de adoração a Deus. Ali ele adorou ao Senhor. Já libertados dos ídolos. Nós também, já libertados dos ídolos, com a confiança renovada em Deus, nós temos que ter um lugar de adoração contínua ao Senhor. Um lugar de adoração contínua, diariamente, um momento, um instante, um local em que a gente se dedique a adorar a Deus. Ali é o nosso altar, ali é a nossa Betel, o lugar onde eu me encontro com Deus, o Deus da casa de Deus, a casa de Deus que também sou eu. Eu faço parte da casa de Deus, eu sou da igreja. Então, tenho que ter esse altar, um momento e um lugar de devoção a Deus, no momento devocional, da hora tranquila, da sua leitura, da sua oração, em algum momento do dia. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que aconteceu ali foi a renovação das promessas de Deus. Deus lembrou para Jacó todas aquelas promessas que ele havia feito a Abraão e a Isaac e ao próprio Jacó. Deus renovou a fé de Jacó ali. Nós também podemos ter a nossa fé renovada pela manifestação de Deus ao recordar para nós as promessas dele através da sua palavra. A Bíblia é o lugar onde Deus renova para nossas vidas aquilo que ele prometeu para nós. Esse é o segundo elemento. Eu tenho que também ter esse momento com Deus de reflexão na palavra, leitura da palavra, onde Deus vai me fortalecer, onde Deus vai falar comigo. Ela é a Betel para nossas vidas diariamente. E o terceiro elemento? O terceiro elemento foi uma coluna memorial. Jacó pegou aquela coluna, derramou a libação em cima dela e depois ungiu com azeite. Ele queria que aquela coluna ali ficasse servindo de lugar onde as pessoas percebessem, foi aqui que Deus se encontrou com Jacó. E se Jacó passasse por ali novamente, ele ia dizer, não, aqui Deus se encontrou comigo. E ele podia ficar olhando para ele, que coisa tremenda. Primeiro eu tive um sonho estranho. Eu não sabia que Deus estava aqui e ele estava. Foi uma coisa tremenda. Depois Deus me mandou voltar para cá. Cada vez que visse aquela coluna ali, ele ia lembrar do que Deus tinha feito com ele. Nós também precisamos ter memoriais que nos lembrem o que Deus fez em nossas vidas. Momentos marcantes com Deus. Eu tenho que avivá-los. Seria conveniente até escrever esses momentos. Às vezes, eu tinha o hábito de escrever na capa da Bíblia. Hoje em dia, já não escrevo mais na capa da Bíblia, porque
fico trocando de Bíblia, então já escrevo em outro lugar. Quando é que eu tive uma experiência mais profunda com Deus? E reler aquilo ali, às vezes com a data, às vezes eu não me lembro da data, mas reler aquilo que eu tive com Deus, aquela experiência com Deus, aquilo aviva a minha fé. Aquilo me reanima na caminhada com Deus. Então, um lugar de adoração, a recapitulação das promessas de Deus através da leitura e meditação na Bíblia e o memorial daquilo que Deus fez em nossas vidas, os nossos momentos marcantes com eles. Isso nos edifica, isso nos abençoa. Que Deus abençoe a cada um, que possamos conservar e desenvolver isso. Amém, meus irmãos?